Bom, galerinha, dando continuidade à nossa aula de revisão de lógica matemática, vamos agora passar para aquela lista de exercícios que eu passei para vocês no sistema acadêmico. Aquela lista tinha 10 questões, eu preparei aqui o material para a gente responder essas 10 questões, e eu espero que vocês tenham tentado fazer essas questões também enquanto vocês estavam, né, aguardando esse momento da nossa aula. Não fiquem esperando sempre pela minha resposta, principalmente quando a gente começar a passar para os outros pontos da disciplina, beleza? Então, eu só queria deixar claro também que eu vou tentar seguir esse protocolo. Sempre na sexta-feira, eu passarei para vocês, através do sistema acadêmico, uma listinha de exercício baseada nos vídeos que vocês devem assistir ao longo da semana, né? E aí, na aula síncrona seguinte, ou seja, na quinta-feira, eu vou resolver, se não toda a lista, mas algumas questões da lista, porque à medida que a gente for avançando na disciplina, é provável que eu não tenha como resolver todas as questões de uma determinada lista. Essa daqui eu acho que vai dar para a gente resolver, que são exercícios relativamente simples e também são exercícios de revisão, certo? A partir da próxima semana, a coisa pode ficar um pouco mais diferente. Mas eu vou tentar seguir esse esquema. Outra coisa, diferente dos semestres passados, que no segundo tempo eu costumava aprofundar um assunto que eu apresentava no vídeo de pré-aula, nesse semestre eu acho que não é necessário fazer isso. Por quê? Porque já tem as gravações das aulas dos semestres passados, né, dos 2 semestres passados, nas quais eu já fiz o aprofundamento, né, o devido aprofundamento dos assuntos vistos no vídeo de pré-aula, e é melhor que nesse segundo tempo eu trabalhe lista de exercícios com vocês, tá certo? Tanto para prepará-los para as tarefas, né, para 6 listas de tarefas que vocês deverão responder, que, lembrando, nessas tarefas, as questões terão um grau de dificuldade maior do que os das listas, e também tem as avaliações que serão feitas no sistema acadêmico, certo? Esse semestre eu também estou pensando em fazer umas questões um pouco mais elaboradas, né? Diferente das questões que eu aproveitava dos quizzes, né? Então, eu vou tentar fazer umas questões mais desafiadoras para vocês, beleza? Bom, gente, nesse caso aqui, deixa eu compartilhar aqui uma tela com todos, certo? Quem não tiver respondido aí a frequência, por favor, se dirigir ao chat e deixar o seu joinha, ou melhor, sua presença aí no chat, beleza? Bom, gente, vamos lá, né? Então, vamos aqui a nossa primeira questão, certo? Só ajeitar aqui, beleza? Bom, todo mundo está vendo bonitinho aí na tela, né? Então, vamos lá. Nossa primeira questão, ela dizia o seguinte: sejam dadas as seguintes sentenças. Aí eu tenho 3 sentenças, P, Q e R, né? Cada letra proposicional representando uma proposição. Você está em CU, só trocar aqui a cor da canetinha. Você está em CU, você está em Ginju, não sei como é que se pronuncia isto, né? E R, você está na Coreia do Sul. Então, a primeira tarefa era traduzir a seguinte sentença para os símbolos da lógica proposicional. Então, aqui é muito simples, né? Se você não está na Coreia do Sul, então você não está em Seul ou em Gwangju. Gwangju, aqui eu esqueci o A, por isso que eu não estava conseguindo pronunciar. Então, como vocês estão vendo, aqui é uma condicional. Se é uma condicional, essa parte aqui da sentença, né, só recordando aqui, essa parte aqui é o meu antecedente. O que vem depois do então é o nosso consequente. Vocês estão observando também que o nosso consequência está negado, né? Assim como o nosso antecedente também está negado. E as sentenças originais, elas não estão negadas, certo? Então, nesse caso, como é que vai ser a resposta da letra A? Simplesmente isso. Não R, condicional. Aí você observa que esse nosso consequente é uma disjunção, porque eu tenho aqui um ou, né? Um ouzinho aqui bonitinho. Então, nós vamos ter aqui não P, disjunção, não Q. Ok? Então, essa seria a resposta da nossa letra A. Beleza? Bom, na letra B,
ele pede para a gente traduzir a seguinte sentença formal. Vejam bem, tem um detalhe interessante aqui. Ele chama de sentença formal. Toda vez que vocês verem uma fórmula da lógica proposicional, né, ela é uma sentença, mas é uma sentença formal, certo? Entendido? Então, essa expressão sentença formal é muito utilizada na literatura matemática quando se fala de lógica matemática, de lógica proposicional, de lógica de predicados também. E as demais lógicas também, certo? Então, eu tenho aqui uma sentença, nós estamos vendo que é uma condicional, certo? E aí eu tenho aqui o que, R e o não P. A gente sabe que o que significa você está na Coreia do Sul. Então, nesse caso, como é que ficaria a nossa sentença? Se você está na Coreia do Sul, vejam que essa sentença não está negada. Então, se você está na Coreia do Sul, então você está... aliás, se você está em Gwangju, né, que é o quê? Então, você está no R, na Coreia do Sul, você está na Coreia do Sul e não está em Seul. Então, vejam bem, como aqui eu tenho uma conjunção, né? Então, a sentença seria o seguinte: se você está em Gwangju, né? Então, você está na Coreia do Sul, que é a sentença R, e não está em Seul. Então, essa seria a frase, né, em português, ou melhor, em linguagem natural. A gente fala linguagem natural, a gente abrange todos os outros idiomas, certo? Então, não esqueçam jamais. Quando eu tenho uma sentença escrita como uma sentença formal, aqui não é linguagem natural. É uma linguagem matemática, é uma linguagem artificial. Quando eu tenho uma sentença como essa daqui, que no caso está escrito no idioma em português, eu posso generalizar dizendo que eu tenho uma sentença escrita em linguagem natural, tá certo? Bom, vamos passar adiante aqui. Beleza? A nossa segunda questão também era uma questão que envolvia tradução. Então, aqui eu tenho 3 sentenças, eu vou chamar aqui de, essa primeira de P, essa segunda de Q e essa terceira de E, certo? Então, é basicamente o que a gente fez anteriormente. Então, traduz a sentença seguinte para símbolos da lógica formal. Isto é, nós vamos construir uma sentença formal, uma sentençazinha. Você não pode votar se tem menos de 18 anos de idade ou se você é de Marte. Então, vejam bem, nesse caso aqui, a gente tem uma sentença escrita em linguagem natural que pode acabar nos confundindo. Então, geralmente, o que é que a gente observa? Que a forma tradicional de uma sentença condicional, de uma condicional P, condicional Q, né, é da forma se então, certo? Só que aqui, o meu se, ele vem numa posição diferente. Então, essa parte aqui, você não pode votar, na verdade, o nosso consequente da condicional. E ter menos de 18 anos de idade ou ser de Marte é o nosso antecedente. E aí você vê que tem um ou aqui na parada, certo? Então significa o quê? Que o meu antecedente é uma disjunção e o meu consequente é a sentença P, no caso aqui, que é você pode votar, devidamente negada. Como é que vai ficar essa sentença, então? Simples, né? Aqui letra A, vai ficar Q, disjunção R. Aí alguém pode dizer assim, professor, mas tem esse se aqui. Olha, essas são as peculiaridades da linguagem natural que acabam dificultando um pouquinho o trabalho da gente, né? Esse se aqui não é um se que você vai considerar como sendo de uma condicional, correto? Beleza? E aí cabe um pouquinho de interpretação, certo? Nem sempre é muito direto a tradução. É preciso você analisar a sentença escrita em linguagem natural e tentar construir a sentença formal. Então, no caso aqui, não P. Ok? Então, eis a nossa sentença formal. Beleza? Bonitinho, certo? Vamos aqui para a letra B. A recíproca dessa sentença em símbolos de lógica formal. Como é que eu tinha falado para vocês o que era a recíproca? A recíproca de uma sentença é simplesmente você trocar o que era antecedente vira consequente, o que era consequente vira antecedente. Nesse caso aqui, nós temos não P, condicional, Q, disjunção R. Essa seria a nossa recíproca. Essa é, na verdade, a nossa recíproca. Aí ele pergunta, dê a recíproca em português. Ora, o que nós vamos dizer aqui? Se você não pode votar,
né? Então, você tem menos de 18 anos ou você é de Marte. Seria essa a tradução em linguagem natural dessa sentença aqui, correto? Nada muito complicado, nada muito difícil, né? Tudo muito tranquilo. Vamos aqui para mais uma questão que envolve tradução. Temos aí, essa daqui ela é um pouco mais sofisticada. Essa daqui vai exigir um pouco mais de vocês. Vamos lá. Temos aqui uma sentença P, uma sentença Q e uma sentença R, certo? No P, a Mauri está com fome, Q, a geladeira está vazia e R, a Mauri está zangada. Beleza? Então, na letra A, nosso primeiro objetivo, na letra A, é fazer o quê? É usar os conectivos para traduzir a sentença seguinte para a lógica formal. Se a Mauri está com fome e a geladeira está vazia, então a Mauri está zangada. Então vejam bem, uma condicional em que o meu antecedente, né? O meu antecedente é uma conjunção, ó, a Mauri está com fome, P, conjunção, a geladeira está vazia, coitado da Mauri, né? Com fome com a geladeira vazia. Pense, qualquer um de nós estaria zangado. Então, a Mauri está zangada. R. Certo? Beleza? Pronto. Aqui está a nossa sentença, bem bonitinha. E aí ele pede para a gente construir a tabela verdade dessa sentença aqui. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui copiar esta parada aqui, né? Opa. Vou colocar aqui. Vem cá. E nós vamos construir nossa tabela verdade. Como é uma sentença com 3 símbolos proposicionais, quantas linhas nós vamos ter aqui? 8 linhas, beleza? Então, eu vou assumir que o P, né, as 4 primeiras linhas do P é igual a V, as 4 últimas linhas do P é igual a F, as 2 primeiras linhas do Q é igual a V, as seguintes é igual a F. Isso daqui tudo vocês já viram lá em lógica matemática, né? E o R vai ser V, F, V, F, V, F, V, F. Beleza? Bom, então, o que é que nós temos agora? A gente vai simplesmente colocar os valores de verdade dessa nossa sentença, né? Então, aqui nós temos V, aqui F, aqui F, F. Não tem muito o que se discutir aqui. Agora vamos a esta condicional. Vou colocar aqui em vermelho. Aqui vai ser V, aqui vai ser F, aqui vai ser V, 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 V e V. Pronto. Temos aqui a nossa tabela verdade. Beleza? Bom, letra B, feita. Está aqui a letra B. Tranquilinho, bonitinho, feita. E agora vamos para a letra C. Na disciplina de lógica matemática, boa parte das tarefas que a gente fazia lá era muito mecânico, era construir tabela verdade, era verificar validade de argumento através de dedução natural, certo? Só que agora a gente vai começar a ver uma perspectiva um pouco diferente, né? Vamos agora tentar usar uma tabela verdade para responder algumas questões. No caso aqui, a letra C. Observe bem. Suponha que a sentença dada em A seja verdadeira. Certo? Então, vamos supor que essa sentença aqui é verdadeira, que realmente o Amarildo está com fome, a geladeira está vazia, né? E ele está zangado. Né? Então, vamos supor que ela é verdadeira. Ou seja, vamos levar em consideração somente aquelas linhas em que o valor de verdade da minha sentença é igual a V. Então, quais são essas linhas? Nós temos essa daqui, temos todas essas outras aqui, certo? Então, supondo que a sentença é verdadeira, eu vou eliminar dessa minha suposição apenas a segunda linha. Continuando aqui. E suponho também que a Mauri não esteja zangado. Então, se o Amauri não está zangado, significa o quê?
qual é a letra que representa a Mauri está zangado? A letra R, né? O símbolo proposicional R. Então, eu vou levar em consideração apenas aquelas em que o R é igual a F. Só que, vejam bem, o R é igual a F e também a minha sentença é verdadeira. Então, aqui eu tenho essa linha aqui, eu tenho essa outra linha aqui e tenho essa outra linha aqui. Correto? Então, nessas 3 linhas que eu assinalei aqui com a bolinha, a minha sentença é verdadeira e o Amaury não está zangado. Certo? Se o R é igual a F, o valor de verdade de R é igual a F, significa que o Amaury não está zangado. Continuando. E a geladeira esteja vazia. Então, a geladeira precisa estar vazia. Significa o quê? Que a sentença que a geladeira está vazia, ela precisa valer V. Então, dessas 3, né, que eu assinalei aqui, qual é ou quais são aquelas que a sentença Q é igual a V? Ora, temos somente essa linha aqui, certo? Temos somente essa linha, correto? Entendido? Bom, então, observem essa linha aqui que eu vou destacar, porque essa linha aqui vai responder ao nosso questionamento. A Mauri está com fome? Ele está perguntando se o Amaury está com fome. Como você pode observar aqui, o Amaury, nesse caso, não está com fome. Por quê? Porque o valor de verdade de P naquela linha ali é F. Então, como a sentença Amaury está com fome, naquele caso aqui, é igual a F, significa que o Amaury não está com fome. Então, vocês veem aí como é que eu posso responder determinados questionamentos a partir da análise de uma tabela verdade, certo? Então, na tarefa que eu vou passar futuramente para vocês, vou também trabalhar questões dessa natureza aí, certo? Onde vocês precisarão construir tabela verdade e, a partir da tabela verdade, irão responder perguntas, certo? E aí você vê que é muito simples você justificar a sua resposta. Tranquilo? Beleza? Até aí tudo bem, né? Então, vamos passar para mais uma questão. Pronto. Essa questão aqui, ela é muito legal também. Deixa eu só pegar aqui onde foi que eu anotei a resposta. E a gente ganha tempo. Certo? Gente, no semestre passado, nós trabalhamos muito com a chamada dedução natural. Na dedução natural, nós tínhamos regras de inferência e regras de equivalência, né? Vocês devem estar lembrados. As regras de inferência, elas só podem ser aplicadas quando determinada estrutura nos permite, como, por exemplo, vamos lembrar aqui, vamos recordar e viver. Se eu tenho uma condicional P condicional Q, eu também tenho P. Se eu tenho essa estrutura aqui, eu posso deduzir o quê? Que essa regrinha aqui é a regra modus ponens, que é velha, conhecida de todos vocês. Beleza? Tranquilo? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar nessa coluna, né, a sequência de as regras, né, de dedução que geraram esses valores aqui. Ele está chamando aqui de regra de dedução só para abreviar. Então, essas regras de dedução, no caso aqui do contexto da matemática discreta e desse livro-texto que a gente está estudando, envolve as regras de inferência e as regras de substituição. Lembrando sempre que as regras de substituição, elas podem ser aplicadas a apenas pedaços de uma determinada forma. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a seguinte fórmula, certo? Então, eu posso aplicar a regra de dupla negação e obter isso daqui, certo? Então, essas duas fórmulas são equivalentes, porque eu apliquei dupla negação, vou chamar simplesmente dn, certo? E obtive isso daqui, né? Na dupla negação, nós sabemos que P equivale a P, correto? Isso tudo vocês viram no semestre passado, é só déjà vu. Vamos lá, então. Então, a gente começa com a linha 3. A linha 3, você pode observar o seguinte, ó. A linha 3 foi aplicada uma das leis de De Morgan na linha 2. Então, observa aqui, ó, negação aqui fora, né?
Então, a negação dessa conjunção obtém-se isso aqui. Na linha 4, o que é que nós temos? A mesma linha 3, só que foi aplicada uma outra regra de equivalência. No caso aqui, a regra da comutatividade, que é chamada de com. Então, com 3. Lembre-se que é interessante sempre você colocar a regra e a linha na qual, ou nas linhas, no caso de regras de inferência, nas quais a gente aplicou, certo? Na linha 5, nós temos a regra da condicional. Opa, peraí. A regra da condicional, que foi aplicada na linha 4, certo? Para quem não está lembrado, a regra da condicional é essa equivalência aqui. P condicional Q equivale a não P de junção Q, certo? Não esqueçam jamais dessa regrinha da condicional. Bom, voltemos para cá. Bem, aqui nós temos agora o P, né? Esse P isoladamente foi simplesmente a regra da simplificação aplicada à linha 1. Então, eu tenho aqui uma conjunção, eu posso tranquilamente aplicar a regra da simplificação e obter o P sozinho. Esse não P é simplesmente a dupla negação aplicada à linha 6, correto? Gente, um detalhe que vocês não devem esquecer jamais a respeito das regras de equivalência. Toda regra de equivalência é uma via de mão dupla. Então, se eu tiver P condicional Q, eu posso substituir por não P de junção Q. Se eu tiver não P de junção Q, eu posso substituir por P condicional Q. Da mesma forma, uma dupla negação, como nós acabamos de fazer, correto? Então, eu tinha aqui o P sozinho, substituir por essa dupla negação, e aí beleza. Continuemos aqui. Não Q, nesse caso aqui, esse não Q, ele foi obtido através de quê? Através de uma regra de inferência. Envolvendo o quê? Que regra foi essa? Foi a regra modus tollens, que envolveu a linha 5 e a linha 7. No caso aqui, vamos só colocar aqui, a linha 5 é Q condicional não P, a linha 7 é não P, certo? E, de acordo com a regra modus tollens, se eu tenho uma condicional e o consequente negado, como premissa, e como segunda premissa, a negação do consequente, né? Então eu posso deduzir a negação do antecedente, que foi o que nós fizemos aqui. Então, o nosso antecedente aqui era o não P, como vocês podem observar aqui na linha 5, certo? Nosso não P aqui estava negado. A negação da negação estava aqui na linha 7. Podemos aplicar modus tollens, beleza, obtivemos não Q. Na linha 9, nós obtivemos também, pela simplificação, né, Q de junção R. Então, aqui foi o quê? A simplificação aplicada à linha 1. Então, simp 1, certo? Então, vejam bem, a simplificação é uma regra que ela pode ser aplicada várias vezes a uma mesma linha. Então, às vezes, você pode ter uma linha que tem uma conjunção formada por vários conjuntivos. Então, você pode aplicar a regra da simplificação quantas vezes for necessário. Se você precisar desmembrar toda aquela conjunção, aí você vai aplicando a regra da simplificação. Beleza? Continuando aqui, R de junção Q foi simplesmente a comutatividade aplicada à linha 9, né? Logo em seguida, temos aqui dupla negação aplicada à linha 10, né? Então, vejam bem, ó, negação da negação, né? E o nosso R aqui. Então, mais uma vez, as regras de equivalência podem ser aplicadas a pedaços de uma fórmula. Não façam isso com regra de inferência. A regra de inferência não pode ser feito isso. Beleza? Continuemos aqui. E aí nós temos, na linha 12, a condicional, certo? Aplicada à linha 11. Então, nesse caso aqui, vocês observam que a gente fez o caminho inverso do que a gente tinha feito anteriormente, com outra fórmula. Beleza? Bom, na linha 13, novamente temos o modus tollens, que foi utilizando a linha 12 e a linha 8. Certo? Beleza? Aqui, novamente, dupla negação da linha 13. E, por fim, a regra da conjunção aplicada à linha 14 e à linha 6. Né? Linha 6 aqui o nosso P,
a linha 14 no nosso R. Então, de acordo com a regra da conjunção, você pode pegar e construir essa conjunçãozinha, beleza? Então, até aí tudo bem, né, turma? Então, vocês revisaram. Professor, Oi, eu tenho duas dúvidas aqui. diga aí, João. A regra da condicional, ela seria a mesma coisa que a implicação? Isso é um outro nome da regra da condicional. Foi bom você ter lembrado, ter me chamado a atenção para isso, E a certo? outra dúvida é que na 8 eu fiz modos tollens com a linha 5 e 6. Estaria correto? Estaria errado. Por quê? Porque você tem que fazer a dupla negação com a linha 6 para obter a negação, certo? No caso que você fez foi queimar uma etapa. Eu entendi o que tu fez, né? Você achou que isso não seria necessário aplicar a dupla negação. Só que aí, cara, ia dar errado, porque no modus tollens, você não pode fazer o modus tollens com o consequente não negado, tá entendendo? Então, é uma Entendi. condição do modus tollens ter o consequente negado. Aí você tinha que fazer esse passo intermediário. No cérebro da gente, a gente poderia fazer direto, né? Mas se a gente fosse implementar isso numa linguagem de programação, para a gente fazer um provador automático de teoremas, ia dar chabu, certo? Então, por isso que é importante a gente fazer passo a passo, ok? Certo, Foi assim, obrigado. João? Tranquilo. Gente, ó, sempre que tiver dúvidas, se manifestem, por favor, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de vários outros coleguinhas, certo? Aí os coleguinhas vão ficar agradecidos também por você ter expressado. Gente, vamos adiante, que já está de noitinha. Bom, a quinta questão é o seguinte: ela pede para nós justificarmos cada conclusão com uma regra de dedução. Essa quinta questão ela vai exigir de você tanto o conhecimento de lógica de predicados, como também de lógica proposicional, certo? Acompanhem com bastante atenção aqui a resolução. Na letra A, nós temos um pequeno. Aliás, todas essas letras, essas 4 letras, são argumentos, né? A letra A começa dizendo: quem é artístico deve ser também criativo. Joselino não é criativo. Portanto, Joselino não é artístico. Então vejam que o que tem depois do portanto, como eu havia falado nas aulas do semestre passado, é a conclusão de um argumento, certo? Então, tudo aquilo que tem depois de portanto, logo, como podemos ver, né? Então, isso são indicativos de que a partir dali vem a conclusão de um argumento, tá certo? Uma outra coisa importante que vocês devem observar aqui. Nessa primeira sentença, ele utiliza, né, implicitamente a ideia de variáveis. Ele está dizendo quem é artístico, ele não está especificando quem é o artístico, é qualquer pessoa que seja, qualquer X que pertence ao domínio das pessoas, né, se é artístico, também deve ser criativo. Então aí você já está vendo o quê? Uma condicional. Se alguém é artístico, então é criativo. Aí você vê também a importância de você fazer interpretações em cima dos argumentos que são escritos em linguagem natural, porque nem sempre o argumento escrito em linguagem natural ele está no formatozinho bonitinho, redondinho, se então, certo? É necessário que você dê uma analisada, né? Você abre o seu olho de Tandera e aí você tem a visão além do alcance, certo? Será que algum de vocês ainda lembra dos Thundercats para ter entendido a minha analogia? Tomara. Muito antigo, viu? Oi? Muito Diga aí, antigo. Bruno. Ah, isso não. Rapaz, Thundercats é da minha época que eu era estudante, que nem vocês. Outro ponto Nunca nem importante. assisti os Thundercats. O Moés também é quase contemporâneo meu. Né? Tô brincando, Moés. O Moés não é quase contemporâneo, não. Mas conheço o Moés de longas datas. Então, gente, Joselino não é criativo. Nessa sentença aqui, o que é que você observa? Eu já não estou mais utilizando a ideia de variável. Eu já estou utilizando uma constante. No caso aqui, a constante é o Joselino. Ou seja, eu peguei um elemento desse universo, do universo das pessoas, e especifiquei. Joselino não é criativo. Correto? Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos assumir. Tá aqui, letra A. Opa. Nós vamos assumir que nós temos um predicado P, né? Esse predicado P ele é satisfeito se o X for artístico,
né? Vamos assumir que o domínio desse nosso argumento é o conjunto das pessoas, certo? E se o X é uma pessoa artística, então ele satisfaz esse predicado. E vamos assumir também um predicado Q, que diz que se X for uma pessoa criativa, então ele satisfaz, certo? Então, essa primeira sentença, colocado como uma sentença formal, fica assim. O predicado P significa X é artístico e o predicado Q significa X é criativo. Quem é X? É uma pessoa qualquer, tá certo? Bom, passemos para a próxima sentença. Joselino não é criativo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou negar o Q e vou botar aqui o J, que representa o Joselino, certo? Então, eu estou dizendo aqui que o J, né, que é o Joselino, ele não é criativo. Eu estou negando o predicado Q. Gente, agora, quando você olha para cá, o que é que você vai ver? Você já está vendo o condicional, a negação do consequente, e isso daqui é a regra modus tollens. Qual é a conclusão da regra modus tollens? É a negação do meu antecedente, correto? E a negação do meu antecedente é justamente a conclusão do meu argumento. Ó, Joselino não é artístico. Então, eu utilizei aqui a regra de inferência modus tollens para justificar a validade, né, dessa conclusão. Então, essa conclusão é verdadeira, correto? Então, o mesmo princípio nós vamos aplicar nas demais letras. Acompanhe o raciocínio, por gentileza. Letra B. Leonídio é atlético e também é inteligente. Então, eu posso dizer aqui que eu tenho aqui um predicado P, né? Aliás, uma proposição P. Agora eu vou falar em termos de proposição. Vejam bem, por que eu vou falar em termos de proposição? Porque nessa sentença aqui, ao contrário da sentença anterior, eu não tenho essa ideia de uma variável, eu já estou especificando. Leonídio é atlético, Leonídio é inteligente. Então, eu posso dizer que P quer dizer que Leonídio, né, é atlético. Ok? Beleza? E que o símbolo proposicional Q diz que o Léo, ele é inteligente. Certo? Beleza? Entendido? Bom, nesse caso aqui, essa frase é o quê? É uma conjunção. P conjunção Q. A gente sabe que se eu tenho uma conjunção, eu posso aplicar a regra de inferência da simplificação e vou obter ou o P ou o Q. Observem que, nesse caso, o que aqui vem depois do portanto, Leonídio é atlético. E quem é o Leonídio atlético? É justamente o meu P. Logo, eu apliquei aqui a regra da conjunção, certo? A regra da conjunção garante que esse meu argumento é válido. Ok? Vamos adiante. Na letra C tem assim: quem tem 18 anos de idade pode votar. Mais uma vez, você observa uma sentença que dá a ideia de quê? De uso de variável. Eu não estou especificando quem é, né? É alguém. Qualquer pessoa que tem 18 anos pode votar. Mafalda tem 18 anos. Então, eu posso já pensar isso daqui como sendo uma condicional. Se X tem 18 anos, então pode votar. No caso, pode votar, seria um outro predicado, certo? Então, deixa eu só levantar aqui um pouquinho. Então, vamos aqui, letra C, né? Opa. Aqui, amarelinho fica mais visível para vocês. Então, eu tenho aqui um PX, que quer dizer, X tem 18 anos, e um QX, que seria, X pode votar. Mafalda tem 18 anos. Então, eu posso substituir o X por M, que é a constante que representa Mafalda, certo? E aí, beleza, está montado o meu argumento. Portanto, Mafalda pode votar. Então, eu posso colocar aqui QM, né? O Mzinho aqui simbolizando a Mafalda. E aí, o que é que eu tenho aqui? Modus ponens. Então, a regra modus ponens também me garante que esse meu argumento é válido. Beleza? Entendido aí, gente? Entendido? Bom,
Para gente, já que a gente está já com o tempo um pouco estourado, né? Eu vou deixar aqui a letra D como um desafiozinho para quem ainda não fez. Na letra D, nós temos uma aplicação de uma regra de equivalência, certo? E aí vocês vão tentar descobrir qual é essa regra de equivalência aí. Beleza? Gente, na sexta questão, o que é que nós temos na sexta questão? Nada mais, nada menos do que você fazer o que a gente fez na questão anterior, só que na questão anterior, no caso aqui a quarta, o resultado da aplicação das regras já era dado. Aqui na sexta, não. Aqui na sexta, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos essas 3 sentenças aqui, que são premissas, né? Então, eu tenho aqui P condicional R e Q condicional não R, certo? Então, aqui são minhas premissas e a minha conclusão é essa negação de R aqui, certo? Então, eu vou aplicar regras de substituição ou regras de inferência para poder chegar nessa conclusão. Aqui vai ser muito simples, certo? Deixa eu só ver aqui. Aqui. Então, nesse caso aqui, vamos numerar as linhas. 2, 3. E aí nós vamos começar com o modus ponens, né? Tá aqui linha 4. Opa. Bom, se eu fizer um modus ponens com a linha 1 e a linha 2, nós vamos obter R, certo? Então, aqui na linha 4, modus ponens da linha 1 com a linha 2, obtemos R. Esse R, eu vou aplicar a dupla negação na linha 4 e vou obter não R. Com isso, o que é que nós temos? Eu posso pegar, aplicar modus tollens com a linha 3 e a linha 5. Né? Ó, vejam bem que na linha 5 é a negação do consequente da linha 3, certo? E aí eu vou obter o quê? Não Q. Não Q, nesse caso aqui, é justamente a conclusão do meu argumentozinho, certo? Beleza? Tranquilo? Gente, a mesma coisa vocês vão fazer na sétima questão. Quem não fez, por favor, fazê-lo, tá certo? Vamos adiante. Na oitava questão, certo? É muito simples. Temos aqui, no domínio dos números inteiros, seja Px o predicado x vezes y igual a 12. Então, vejam bem, ó, eu estou dizendo que o predicado P, ele simboliza essa igualdade aqui, que as variáveis x e y, uma multiplicada pela outra, vai ser igual a 12. Ou seja, esse predicado P será verdadeiro se e somente se, quando o resultado da multiplicação de x por y for igual a 12. Aí vocês estão vendo como o valor de verdade de um predicado, ele para ser definido é diferente da lógica proposicional. Na lógica proposicional, a gente já tinha que cada símbolo proposicional ou vale V ou vale F. No caso da lógica de predicados, o valor de verdade de um predicado vai depender das suas variáveis. Bom, aí aqui ele pede para que a gente diga quais dessas sentenças é verdadeiro ou falso. Aqui é muito simples. Ora, 3 vezes 4 dá igual a 12, então isso daqui é verdadeiro. 3 vezes 5 é 15, então isso aqui é falso. Aqui eu tenho uma disjunção, né? No caso aqui de uma disjunção, a gente sabe que numa disjunção, se um dos disjuntivos é verdadeiro, toda a disjunção é verdadeira, certo? Então, 2 vezes 6 é igual a 12, então nesse caso aqui é verdadeiro. 3 vezes 7 é 21, né? Então nesse caso aqui é falso. V, disjunção F, vai dar igual a V. Aqui tudo bem, né? Tranquilo, moleza. Bom, agora vamos aqui para uma mais desafiadora. Para todo x, para todo y, se x vezes y é igual a 12, então y vezes x é igual a 12. Ora, todo mundo aqui sabe, né, que pela propriedade comutativa, pela comutatividade da multiplicação, né, isso daqui é verdadeiro, né? Então, aqui também é V. E o último diz o seguinte: para todo x existe um y, tal que x vezes y vai ser igual a 12. Bom, aqui é falso, porque seria o seguinte: para todo x, né, dentro do domínio dos números inteiros,
existe um y que multiplicado por qualquer desses x vai ser igual a 12. Basta apresentar um contra-exemplo, certo? E aí, pronto, aí morreu Maria Preá. Ok? Bom, turma, já nos encaminhando para os finalmente da lista, né? Vamos aqui para mais uma questão em que envolve a análise do conteúdo do predicado, né? E a análise da forma lógica. Então, vamos lá. No domínio de todos os livros, considere os predicados seguintes. O predicado H diz que X é pesado e o predicado C diz que X é confuso. Então, esse X é um livro qualquer, certo? Traduz as sentenças seguintes da lógica de predicados para o português cotidiano. Bom, aqui eu tenho uma sentença quantificada universalmente e uma condicional. Ele está dizendo o seguinte: para todo X, se o X é pesado, então o X é confuso, certo? Uma outra forma da gente dizer isso era dizer o seguinte: qualquer livro que é pesado é um livro confuso, certo? Seria uma outra maneira. Vejam que quando a gente traduz para a linguagem natural, nós corremos o risco da ambiguidade, certo? É por isso que existem as linguagens artificiais, para a gente evitar a ambiguidade. Beleza? Então, aqui, ok. Bom, letra E. Tenho aqui um quantificador existencial. Está dizendo que existe um X, tá ok. O X é confuso e o X é pesado. Seria o equivalente a dizer: existem livros que são confusos e são pesados, certo? Letra C. Para todo X, ou X é pesado ou X é confuso. Então, existem todo livro, ou ele é pesado ou ele é confuso. Seria uma maneira da gente traduzir isso aqui. E aqui na letra E, nós teríamos: existe X, tal que o X ele é pesado, mas o X não é confuso. Ou seja, existem livros que, apesar de serem pesados, não são confusos. Seria uma maneira da gente traduzir isso daqui, certo? Entendido? Bom, e agora vamos aqui para a nossa última questão, que é bem interessante ela, então, desafiadora também. Bom, nessa última questão, ele diz o seguinte: o domínio dos predicados seguintes é formado pelos números inteiros, beleza? Maiores que 1. Então, o predicado P x é primo, o predicado Q, xy, QXY é x divide y. Considere a seguinte sentença: para todo x que não é primo, existe algum primo y que o divide. Vejam bem, ele está quantificando universalmente a variável x e está quantificando existencialmente a variável y, certo? Então, você precisa observar essa diferença aí, certo? Porque agora a gente vai escrever essa sentença utilizando a lógica de predicados. Vamos só repetir aqui, ó, para todo x que não é primo. Então, eu estou dizendo que todo x que não é primo, então eu tenho que negar o predicado P, certo? Existe algum primo y que o divide. Que divide quem? Divide o x, certo? E vejam que a forma aqui, ó, nesse caso, se a y divide x, então a forma que eu vou colocar aqui vai ser diferente disso daqui, né? Vai ser yx, não xy. Então, como é que vai ficar essa letra A? Preste atenção. Vai ficar o seguinte: para todo x, né? Já que é quantificação universal, se não px, ou seja, se o x não é primo, então existe. Opa, peraí que eu vou botar isso entre parênteses para ficar mais bonitinho. Então, existe y tal que o y é primo, né? Então, veja bem, ó, o y é primo e o y não divide o x. Então, nós vamos fazer o seguinte, peraí. Vou colocar isso aqui embaixo. Ele estava ficando sem espaço. Eu acho mal barato essa lousinha digital, porque a gente pode fazer isso. Se eu fosse fazer isso no quadro, né, no presencial, eu tinha que apagar e fazer de novo. Por isso que quando a gente voltar para o presencial, eu vou continuar a usar isso daqui, né? Então, vou aposentar os pincéis. Pronto, meus amigos. Aqui está a nossa sentença, certo? Então, essa é a sentença. Bom, letra A, resolvida, bonitinho, tranquilo.
Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele pede para que a gente negue formalmente a sentença. Então, a negação formal dessa sentença vai ser simplesmente o seguinte. Eu vou pegar essa sentença, certo? Vou colocar aqui entre parênteses ela e vou negá-la aqui. Acabou? Não, meu querido, não acabou não. Né? Se fosse só isso aqui, era fácil demais, era bom demais. Como não existe almoço grátis, né? O que é que nós temos que fazer? A gente tem que proceder agora com a negação de toda a sentença. E a negação de toda essa sentença vai envolver o quê? Nós vamos, entre aspas, fazer com que essa negação vá entrando nessa sentença e vá modificando-a. Né? Então, por onde a negação passar, ela vai gerar modificações. Então, por isso, eu gostaria que vocês acompanhassem isso com bastante atenção, porque é um procedimento que, se você não ficar bem ligado, você pode acabar se embananando, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou negando uma sentença quantificada universalmente. Só tomar aqui uma aguinha. Então, vamos lá. Quando eu nego uma sentença quantificada universalmente, ela deixa de ser universal e passa a ser existencial. Existe um X, tal que, como eu não sou besta nem nada, copiar isso aqui, né? Colar. Então, o que é que aconteceu? A nossa negação, ó, já passou pelo quantificador universal, transformou ele, entre aspas, transformou o quantificador universal em existencial, e aí ela foi avançando. Só que agora o que é que nós temos aqui? Presta atenção aqui, ó. Aqui tem um negócio muito complicado. Eu estou negando essa condicional, certo? Só que a negação de uma condicional não pode ser feita de maneira assim, papum, direta. Eu tenho que pegar essa condicional e transformar ela num equivalente dela. A gente sabe, né, como aqui recordar é viver, que uma condicional P, condicional Q, equivale a não P de junção Q. Correto? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vejam bem. Existe X. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vai ser não manter isso aqui. O meu antecedente da condicional é isso aqui. O meu consequente é isso daqui. Ó. Então, isso daqui é o meu P, isso daqui é o meu Q. Correto? Então, vamos lá. Então, eu vou negar o meu P. Então, vai ficar negação da negação de PX. Certo? Essa condicional, ela vira uma disjunção. Ó, como está aqui bonitinho. E o meu Q vai ser o quê? Vai ser simplesmente isso daqui. Deixa eu só copiar, que é mais tranquilo, né? Cá. E aí eu posso até apagar esse parêntese e esse outro aqui. Beleza? Tranquilo? Pronto, bonitinho. Terminou? Não, não terminou, meus queridos. Por quê? Porque essa minha negação ainda está lá fora. Ela tem que entrar, né? Então, existe X. Aí a negação. Aí o que é que nós vamos fazer agora? Não, vamos aplicar De Morgan, né? Aplicar as leis de De Morgan. E aí nós vamos ter, ó, negação da negação, certo? Aliás, a gente pode fazer o seguinte. Vamos logo eliminar essa dupla negação aqui. Mudança de planos. Nós vamos eliminar logo essa dupla negação antes de aplicar De Morgan. Então, nós vamos ter Px de junção. Só colar aqui novamente. Faltou um Y bem aqui. Ok? Pronto, bonitinho. Beleza? Pronto. Aplicamos a dupla negação aqui. Beleza? Agora sim, a gente vai aplicar De Morgan. Certo? Aí vai ficar. Existe X. Tal que negação de Px. Conjunção
Aí agora, ó, essa negação aqui vai ser a negação de toda essa parada aqui, ó. Certo? Beleza? Então, nós vamos negar o EY, IP, Y, conjunção X. Ops. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Bom, o que é que nós já temos aqui? Nós temos essa negaçãozinha aqui, certo? A minha negação ela ainda vai entrar um pouquinho mais, certo? Não PX aqui continua. Conjunção. A negação de uma quantificação existencial é uma quantificação universal. Então, para todo Y. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter isso aqui. Ó. Copiar. Colar isso aqui. Aí, bonitinho. Bom, o que é que nós vamos fazer? Aplica De Morgan novamente, né? Vamos aqui. Copia isso. Cola para cá. Aí aqui vai ficar a negação de PY, disjunção, negação de Q, YX. E aí, acabou? Não, acabou não. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar essa disjunção aqui e transformar no condicional. E aí sim a gente chega aos finalmente. Ops, que é um X, criatura. E aqui fica se PY, então não QYX. Pronto, meus amigos. E aí nós chegamos aos finalmente da letra B. Certo? E como eu sou bonzinho, eu vou deixar que vocês façam a letra C. Né? Quem não fez, faça a letra C. Que é escrever a tradução em português da sentença que a gente negou. Então, você vai pegar essa sentença aqui, certo? Essa sentença aqui bonitinha. E vai agora escrevê-la em linguagem natural. Tá certo? Esse material aqui da lousa digital eu vou converter para PDF e colocar lá no sistema acadêmico para vocês terem mais um recurso para estudar, não precisar ficar revendo esse vídeo, tá certo? Tá bom? Entendido? Para copiar as coisas bonitinhas. Gente, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido bastante proveitosa e que vocês compreendam bem que a nossa dinâmica vai ser essa, né? Eu passo uma relação de tarefas para vocês fazerem. Amanhã já tem a relaçãozinha, quais são os vídeos que vocês devem assistir. Já passo uma listinha como essa daqui que vocês devem tentar resolver, certo? Não fiquem esperando pelas minhas respostas, porque a partir da próxima semana o negócio já vai começar a ficar um pouco mais complicado, certo? Aqui foi só revisão de lógica matemática, mas a partir da próxima semana o bicho vai começar a pegar, tá bom? Então, quem ainda não respondeu a chamada, por favor, registre a sua presença no chat e declaro encerrada oficialmente a nossa aula. Desejo a todos um bom almoço, um bom restinho de semana. Bom, continue se cuidando e a gente se vê na quinta-feira que vem no nosso encontro síncrono. Lembrando, amanhã tem aula assíncrona, então não tem aula como essa daqui. O que é que vocês vão fazer amanhã? Vão pegar o tempo da aula, né, que vocês estariam tendo aula comigo, vão assistir vídeo, vão tentar resolver a lista que eu vou colocar no sistema amanhã pela manhã, certo? Beleza? Então, amanhã eu já coloco a tarefinha da semana, tá certo? Então, gente, muito obrigado. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigado pela atenção de todos. Então, opa, diz aí, Alisson. Fale aí, irmão. Alisson? Não, pronto, boa pergunta. Essas listas que eu estou passando a cada aula não é para entregar. As únicas que vocês vão entregar são as listas de tarefas, as tarefas que eu vou passar via sistema acadêmico
semelhante ao que eu fazia no semestre passado lá na turma de Lógica Matemática. São aquelas 6 tarefas que vão ser passadas ao longo do semestre. Essas tarefinhas que eu uso para resolver no segundo tempo da aula não precisa me entregar. São exercícios de fixação, esses exercícios que eu estou passando, né? É para vocês aprenderem mesmo, tentarem aprender, tá bom? Dúvida respondida? Mais alguém tem alguma dúvida? Se não, posso encerrar a gravação? Sim? Tranquilo, né? Então, gente, vou encerrar aqui a gravação. Interromper, beleza.